Olá a todos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma participação aqui em nossa live. Hoje nós vamos falar como nós fazemos o diagnóstico do nosso processo, principalmente pensando em relação ao desempenho. E hoje eu vou ter um grande convidado conosco, que é o Ricardo Prete, que é enfermeiro especialista lá no Hospital do Coração, que trabalha conosco aí nessa dinâmica que é a gestão assistencial com foco no resultado. Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos sobre esse tema da gestão assistencial e o quanto é importante nós pensarmos de forma conjunta. Oi, Ricardo, tudo bem? Oi, Ribamar, tudo bom? Está conseguindo me ouvir? O som tá bom? Tô, perfeito, tá tudo tranquilo. Maravilha. Que bom, Ricardo. Primeiro eu queria te agradecer pela presença, tá? E tá participando desse projeto pessoal aí, que é um pocket sobre gestão assistencial hospitalar. Então, hoje, a nossa ideia é sempre trazer temáticas multiprofissionais para falar tanto para o fonoaudiólogo como para toda a equipe multi hoje que está dentro da assistência em saúde. E aí pensando em quebrar alguns estigmas, barreiras e otimizar realmente o nosso resultado e o nosso desempenho. Tá? Então eu queria realmente agradecer aí sua participação e a colaboração também de forma de trabalho, né, que nós fazemos aí com essa parceria. E aí, Ricardo, eu queria que você se apresentasse para as pessoas, para que as pessoas conheçam um pouco você e de onde você vem, e hoje o que você faz dentro da sua profissão. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Ribamar, e o IGB, né, pela iniciativa. Acho que é muito válido, né, fazer esse tipo de live, porque acho que todo mundo faz um pouco de gestão no seu serviço, mas nem todo mundo sabe como fazer uma boa gestão, como fazer diagnóstico, né? E acho que você tem mais experiência do que eu, inclusive, nessa parte de gestão, né? Como empresário, né? Como dono de um negócio, né? Da sua empresa de fono. Mas eu vou tentar contribuir da melhor maneira. Da minha formação, eu sou enfermeiro, sou especialista pela Brasp em terapia nutricional. Mas antes de ser especialista em terapia nutricional, eu comecei do básico mesmo, que era como enfermeiro de unidade de internação. Depois fiz pós-graduação em terapia intensiva, trabalhei por algum tempo na terapia intensiva. E aí depois que surgiu essa oportunidade de trabalhar na MTN, né, na equipe multiterapia nutricional, lá no Hospital Bandeirantes, né, antigo Hospital Bandeirantes, que depois virou Hospital Lefort e agora faz parte da rede DASA. E só depois de uns 7 anos na MTN de lá, eu fui contratado para a MTN do HCor, onde eu desempenho o papel de enfermeiro e de coordenador técnico-administrativo da MTN, que você faz parte também, né, como líder da equipe de fono. E basicamente é isso, né? O trabalho da MTN basicamente é cuidar desses pacientes que usam terapia nutricional. E é claro que também envolve uma parte de gestão, né? Tem muitos processos envolvendo a MTN, processos que fazem uma intersecção com outras áreas, né? E a gente sempre fica muito atento para que não tenha conflito entre esses processos, né? E aí essa parte de diagnóstico é importante. Se você quiser, pode falar também, Riba. Perfeito. Não, Ricardo, eu acho que é só para a gente levantar a temática e a gente já começar a nossa discussão, que eu acho que a gente tem alguns pontos importantes até para destacar. Né? A nossa ideia é realmente transpor aqui o que nós fazemos com a nossa prática e o ideal é a gente ter esse contato com aqueles que fazem a gestão dos processos e conhecer realmente o desempenho e o quanto esse resultado é importante para o dia a dia da nossa atividade, né? Então, acho que a gente vai iniciar de uma forma bem direta, né? Como pensando aí em esclarecer algumas dúvidas e até mesmo alguns estigmas de quem faz a gestão hoje, em como realizar e como executar esse processo de fato dentro do seu setor. Lembrando que o Ricardo, ele é o coordenador técnico da MTN,
mas em muitas ações de auditorias, de processos que são feitos no dia a dia, é feito unicamente pelo Ricardo, né? Então a gente já tem aí uma questão de otimizar, né, Ricardo, o trabalho integrado e assim ter um direcionamento melhor para a coleta dos nossos dados e realmente executar o que dá certo, para que a gente possa ali ter ferramentas mais úteis, mais ágeis e de forma mais clara, né, para toda a equipe multi. E aí, nessa parte da gestão assistencial ali do seu setor, eu queria que você trouxesse para nós quais são as ferramentas que você utiliza hoje para diagnosticar o teu desempenho. Como é que você elaborou isso? Como é que você definiu quais são as principais estratégias de ferramentas que você utiliza no dia a dia e por que você chegou a elas? Antes de abordar o assunto, queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente aqui na live, alguns fazendo elogios, né? O Milton, que era nosso parceiro lá da SEH, obrigado por participar também, né? Bom, nessa parte de diagnóstico de desempenho, eu sempre falo que é mais fácil falar do que fazer, né, Rida? Porque, assim, a gente tem pacientes no hospital inteiro, principalmente na unidade de terapia intensiva, algumas unidades de internação de pacientes crônicos, né? E são essas unidades que a gente usa como base para fazer um bom diagnóstico. Porque é claro que eu não vou conseguir pegar o hospital inteiro para fazer isso. Como você disse, eu sou o único enfermeiro da NTN do hospital. E muitas vezes é uma grande realidade, né, Ricardo? De muitas equipes, de não ter grande pessoal para fazer ali um trabalho muito maior, né? Então a gente acaba estratificando muito isso. Eu acabo pegando uma amostra, né? Uma amostra razoável, né? Eu não chego a levar para um estatístico, mas eu considero uma amostra razoável dos pacientes que eu pego para fazer auditoria, por exemplo. E a gente sabe que muitas vezes não tem enfermeiro da NTN exclusivo para fazer esse papel. A gente também tem dificuldade com relação à legislação, porque ela não estipula quantos pacientes para cada enfermeiro de NTN. A gente teve uma atualização agora recente da RDC 503, mas isso também não foi citado, né? Então, a gente vê enfermeiros trabalhando com 300 pacientes, né? E a gente tem que dar conta. Então, eu procuro fazer uma estratificação, pego uma amostra desses pacientes para poder entender se o processo que eu me propus a fazer está acontecendo na prática. Vamos supor dieta integral prescrito versus infundido, que é um indicador que eu faço, que é uma forma também de você mensurar o seu processo, né? Para ver se ele está funcionando na prática. Então, todo mês eu pego um grupo de pacientes, faço esse indicador, né? Vejo o que foi infundido, o que foi prescrito. Dá muito trabalho fazer isso, né? Apesar de hoje a gente ter o sistema informatizado, né? A gente trabalha com o sistema TASI, mas o que a gente percebe na prática? Que não adianta, você pode ter o melhor sistema do mundo. Se ele não tiver dados que sejam reais, que sejam bem descritos dentro do prontuário eletrônico, ele não tem tanto valor assim. Então, eu uso essa ferramenta, uso o nosso prontuário eletrônico para estratificar esses dados e depois gerar o indicador, fazer a análise desse indicador e, se necessário, criar alguma ação. A gente criou uma ação há mais ou menos um ano atrás, que é com relação à extubação. A gente tinha um tempo muito longo de extubação, de jejum para extubação, né? E baseado no indicador, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico e reduzir um pouco esse tempo, né? E isso ficou bem evidente no nosso indicador, que a gente teve um aumento de 1,5 ponto percentual. Pode não parecer muita coisa, mas na prática significa que o nosso paciente recebeu 300 ml, 400 ml a mais de dieta integral. Então, isso vai ter uma repercussão muito grande para o paciente, tanto na terapia intensiva, né, na fase mais aguda, quanto para ele na fase de reabilitação, quando tiver já na unidade de internação. Para mim, pode ser a diferença entre um desfecho bom e um desfecho ruim também, né? Isso a gente percebe na prática e encontra muito em literatura. Ô, Ricardo, e para quem não tem, que a gente sabe que uma realidade hoje de acesso a um prontuário eletrônico, ela ainda não atingiu 100% de todos os serviços hospitalares, né? Uhum. E a gente não pode ter uma barreira
tecnológica para que não forneça ali um potencial dado para que a gente tenha a noção do desempenho do nosso serviço. O que você hoje, obviamente você tem a experiência com o prontuário eletrônico, mas nós, lá atrás, passamos por uma questão de auditoria manual, né, desse dado ser manual. Então, para aqueles que não têm o prontuário, que têm acesso ao prontuário eletrônico, é possível fazer essa avaliação do processo, pensando na qualificação desse desempenho de forma manual, e o que você poderia ali sugerir? Porque quem está no seu lado, dia a dia, quem conhece você assim, na trajetória, por mais que a gente utilize o dado do prontuário, a gente vê que sempre uma folhinha de papel está ali para ser riscada como checklist, né? Até como uma ferramenta da qualidade, um checklist importante ali para a gente fazer um duplo check. Então, eu queria que você colocasse essa tua experiência. Quem não tem o prontuário eletrônico, qual seria uma ferramenta útil para a coleta desse dado? E, obviamente, como fazer essa coleta melhor? Olha, a gente trabalhou muito tempo sem prontuário eletrônico lá na HCOR, né? E a gente tinha experiência já de fazer coleta com planilhas mesmo, que a gente mesmo desenvolvia. E uma ferramenta que me ajudou muito, mas que acaba sendo uma ferramenta eletrônica também, é o REDCap. O REDCap ele é um sistema de coleta de dados, vamos dizer assim, que foi desenvolvido inicialmente para fazer pesquisa clínica, entre outras coisas, mas que ele acabou ficando no HCOR, porque realmente para coletar dado de prontuário físico, né, ele ajudava muito. Eu abria uma tela no computador, sentava lá com o prontuário e ia coletando tudo lá. E no final ele gerava gráfico, ele estratificava os dados para mim, né? Então o REDCap me ajudou muito nesse sentido. Mas se eu não tivesse um REDCap, também daria para fazer essa coleta com planilha no papel, sem problema nenhum. O que impacta um pouco nesse caso, que talvez eu tenha tido a sorte de contar com a ajuda de uma pessoa, ter um braço a mais, né? Na época tinha uma estagiária da nutrição que ajudava a gente a coletar esses dados. Então, isso faz toda a diferença. Quando você trabalha com prontuário físico, o ideal é você ter alguém para te ajudar, ter braços, ter algum, vamos dizer assim, uma referência, né? Uma ou mais referências dentro dos setores assistenciais que possam te ajudar. E também a vantagem é que você consegue desenvolver essas pessoas. Quando você tem essas referências que entram em contato com esse dado e percebem que existe alguma fragilidade, ele automaticamente já se corrige na hora que ele vai colocar esse registro no sistema e ele consegue disseminar essa informação para as outras pessoas, né? Então, é um grande ponto de apoio essas referências para você conseguir trabalhar com prontuário manual. Tudo que você faz com prontuário eletrônico, você consegue fazer com manual. Talvez não na mesma velocidade, mas é possível. E eu acho que esses são dois pontos importantes que a gente traz hoje pensando em recurso, né? Quando a gente otimiza o nosso recurso, a gente otimiza também o tempo hoje que é designado a serviços burocráticos e nem sempre a assistência de fato. Então, a gente precisa equalizar isso, né? Então, a gente precisa ponderar qual seria a melhor forma de coleta de dados para que não onerasse o meu tempo de serviço, e aí pensando no meu tempo gasto no dia a dia de trabalho, e que esse tempo também ele não impacte para uma diminuição da qualidade da assistência que hoje é prestada. Então, acho que isso é uma coisa que a gente sempre pensa pontualmente, qual é realmente o dado importante, né, Ricardo? Porque às vezes a gente está coletando tanta coisa que ele não leva a um dado que eu queira como objetivo comum. E aí o segundo ponto é a ação colaborativa, né? O quanto é importante a gente ter dados que a gente possa, de forma conjunta, utilizar para um resultado em saúde. Então eu percebo isso como um grande vínculo, principalmente pensando aonde a gente vai chegar para o futuro, né? Que é diminuir o tempo ao máximo da burocracia e ser muito mais eficiente em relação ali ao que a gente está prestando. Então, quanto menos tempo eu tiver para a burocracia, mas fazendo a sua essencialidade, né, de fato, atribuindo a correspondência ali do que realmente é necessário, a gente vai conseguir um resultado melhor. Então, aí você traz dois pontos importantes que de fato, vale a pena a gente pensar. Como eu vou coletar, seja por prontuário eletrônico ou manual,
mas que forma eu posso otimizar melhor a minha atividade, potencializar o meu dado de forma correta e fazer com que ele sirva para outras profissões também, né? Então, isso é comumente mensal ali, o Ricardo sempre pede para a gente colocar na apresentação da MTN, porque de fato é um dado que serve para outras categorias para a gente pensar no desfecho clínico do paciente. Então, não podemos nos entravar sempre na tecnologia e não podemos entender que a tecnologia sempre será uma solução de tudo. Na verdade, não é. Né? A gente precisa ter um equilíbrio. Né? Então, utilizar a forma desse dado. E quando a gente vai pensar nessas ferramentas, Ricardo, eu queria que você trouxesse quais são as suas principais dificuldades que você encontra hoje para utilizar essa ferramenta. Porque se é algo que você executa, alguém precisa alimentar o dado correto. Né? Então, acho que é um ponto que a gente vai discutir aqui hoje, da conformidade do processo individual, né? De como é que a gente está fazendo a nossa tarefa, né, do dia a dia. Então, me diz quais são as dificuldades que você tem no dia a dia. Olha, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem em qualquer instituição de saúde, não é só no HCOR ou em outros hospitais grandes ou pequenos, é a questão da comunicação. Né? Comunicação, infelizmente, a gente sabe que deixa muito a desejar na nossa área, né? Talvez em outras áreas também, mas é o que a gente percebe na prática, que a comunicação é muito falha. E o registro faz parte da comunicação. E a continuidade da assistência, a transição do cuidado, tudo isso tem impacto. Tudo isso tem impacto. Eu não sei, por exemplo, o meu indicador, vamos pegar um indicador da UTI, da terapia intensiva, ele está em torno de 84% de dieta integral prescrito versus infundido. Se eu conseguisse pegar todo mês o dado fidedigno de 100% dos prontuários, talvez fosse uma coisa completamente oposta. Né? Ou muito melhor ou muito pior. Então, a gente acaba ficando nessa média. Né? A gente não tem muita certeza da fidedignidade desse dado, até pela precariedade do registro. Né? O registro não é 100% fiel, porque a gente sabe que tem falhas na hora da anotação, muita coisa a gente não encontra em prontuário. Né? E não estou fazendo uma crítica ao meu hospital, estou fazendo uma crítica ao modo como é feita os registros hoje no sistema de saúde, né? Nos prontuários, porque eles deixam essa brecha. A gente não tem travas o suficiente para evitar que isso aconteça. E independente se é prontuário manual ou eletrônico, né? É o ser humano que alimenta, né? O ser humano está sujeito a falhas. E a gente sabe que os profissionais de saúde hoje são muito sobrecarregados, a carga de horário é muito intensa, né? Os pacientes estão cada vez mais exigentes, os acompanhantes também. Então, tudo isso tem um impacto na hora que você vai registrar o que você fez na prática. Né? Muitas vezes o registro não é valorizado. Eu valorizo mais medicar um paciente, alimentar ele, né? Não vou dizer que está errado de certa forma, né? Mas o registro ele acaba sendo prejudicado e por isso que a gente tem essa dificuldade. Eu uso algumas ferramentas, principalmente para fazer análise, né, do resultado desses indicadores. Por exemplo, o diagrama de Chikawa, a gente usa o 5W2H, são ferramentas que já existem há muito tempo. PDCA, por exemplo, existe há muito tempo, mas faz parte, por exemplo, da ciência da melhoria. Então, é inegável que é uma ferramenta útil que dá resultado para a instituição. Né? Então, são as que eu mais utilizo na prática. E a coleta de dados, hoje com o sistema TASI, a gente consegue gerar alguns relatórios que facilitam também essa coleta. Né? Mas não dispenso a ajuda também de outras pessoas, porque realmente o hospital está crescendo muito, né? E o número dos nossos pacientes aumentou depois da pandemia mais ainda. Né? Então, eu ainda tenho pacientes que estão internados tratando as sequelas da pandemia, do Covid-19. Né? Você conhece vários deles, inclusive, que ficaram disfágicos, acabaram tendo que usar gastrostomia. Né? Então, a gente somou esses pacientes que estão em reabilitação por conta da pandemia com os nossos pacientes que já vinham sendo tratados no hospital. Então, aumentou demais o número de pacientes que a MTN atende. Ô, Ricardo, e pensando em ideias factíveis para otimizar essa tua apuração desse dado, essa tua forma de utilização,
além das ferramentas da qualidade, você utiliza alguma outro tipo de estratégia para otimizar o teu tempo e ter melhor esse dado? Olha, tem uma ferramenta que é extremamente básica e todo mundo tem que executar, que é uma busca ativa. Tá? Não tem nada melhor para você encontrar o dado real mesmo do que a busca ativa. Seja fazendo uma visita com um paciente ou participando de uma visita multi, né, uma ronda multidisciplinar, é onde você realmente vai encontrar aquele dado bruto, sabe? Onde você consegue pegar os gaps do seu processo. Porque você entrando no prontuário eletrônico, muitas vezes você tem coisa que não aparece lá, não está escrito lá, né? Mas quando você faz a visita mesmo, está lá no setor, vendo direto com o paciente, e tem muita coisa que o familiar fala para você também, né? Tem muita coisa que eles são os meus guardiões também. Não vou negar, porque quando os meus pacientes vão embora, eu treino eles para algo, eu oriento eles para algo. E muitas vezes eles falam, olha, o que foi me ensinado é assim, né? É essa forma mesmo que está sendo feito, e me chamam para comparar o processo e para melhorar. Então eles me ajudam também, e são meus guardiões, a melhorar o meu processo dentro do hospital, né? Por isso que essa parte da educação eu considero fundamental. Esse momento da orientação de alta para o paciente com dieta integral, eu fico quanto tempo for necessário, oriento quantas vezes for necessárias, porque eu sei que aquilo vai me dar frutos mais adiante. Evita um retorno precoce do paciente para o hospital, muitas vezes ele replica aquele conhecimento, né? Então, já tratei, inclusive, gerações, mais de uma geração de pacientes que usaram terapia nutricional e que realmente depois vieram me falar, olha, você me ensinou, realmente faz sentido, meu familiar melhorou, né? Então, como eu disse, a melhor forma é você fazer a busca ativa e corrigir na hora, fazer educação em loco mesmo, e depois ficar correndo atrás, tratando aquele dado que já esfriou, né? E que não vai ter tanto impacto depois. E o quanto é importante as ferramentas que você coloca, né? Principalmente a gente pensar no round, né, como uma ferramenta importantíssima para que a gente possa alinhar as condutas, alinhar ali o tratamento do paciente e ter uma convergência, inclusive, do próprio esquema de tratamento a ser empregado, né? O que a gente pode fazer ali de ação combinada para dar certo no futuro. E a outra questão é integrar o cuidador e o próprio paciente dentro do centro do cuidado, que é o que a gente sempre enfatiza que é necessário, né? E ele é uma ferramenta, obviamente, de grande efeito, né? De grande importância, que a gente precisa valorizar cada vez mais. E aí, quando a gente pensa na questão da qualidade, da ciência da melhoria, e a gente vai introduzir isso, obviamente, fazendo um paralelo com as acreditações, a gente vê o quanto também a acreditação hoje nas suas visitas e auditorias, elas priorizam também a qualidade da informação, né? E assim, todas essas formas de equilibrar essa informação mais adequada, sempre é algo que eles perguntam, pelo menos em todas as auditorias que eu tive. Né? Como você faz a transição do cuidado, como você anota este tipo de tratamento, como você determina essa meta, como você, juntamente com a equipe multiprofissional, pensa num plano terapêutico, aonde vocês monitoram isso, como vocês veem esse paciente pós-alta, vocês têm esse registro e acompanham esse paciente para o follow-up. Então, são coisas importantes que a gente precisa incrementar dentro da nossa assistência. Né? Então, além de tudo que você tem falado, eu acho que vale a pena a gente frisar na importância do round, na importância do safety handle, né, que também é importante ali como uma ferramenta, e ao mesmo tempo como é importante integrar o paciente e a sua família dentro do cuidado. E aí a gente tem dois nichos, adulto e pediátrico. Né? Então a gente tem ali o que hoje a gente vê no dia a dia, o Ricardo estando presente, né, nos dois eixos, tanto no infantil como no adulto, e o quanto a gente vê que é importante aquele cuidador, ou acompanhante, ou pai ir para casa com poucas dúvidas, ou sanando as suas principais dificuldades, né, Ricardo? Então, me traz para cá, qual a tua visão em relação ao round e essa educação continuada, inclusive pensando no follow-up do paciente, como uma ferramenta para monitorar o desempenho? Bom, o round, ele
ele existe há muito tempo já, né? Nos Estados Unidos, que acho que foi o país que primeiro implementou os rounds. Na Alemanha também. Tanto que na Alemanha eles fazem em pé, né? Eles falam que para uma reunião ser efetiva tem que ser feita em pé, que senão demora muito e as pessoas... E curto, né? É, em pé e curto. tem que ser uma coisa rápida, dinâmica, porque senão as pessoas dispersam, né? E a gente sabe disso, né? Tem gente que dorme e tudo, então tem que ser feito em pé. O round ele veio como uma ferramenta para tentar cobrir esses gaps que tem na nossa comunicação. Então, por exemplo, o nosso da NTN, a gente reúne praticamente todas as categorias, né? A gente tem as 4 que a RDC obriga, que são enfermeiro, farmacêutico, o médico e a Nutri. A gente tem a equipe da Fono, que é muito forte também, que sempre comparece, equipe da farmácia, da Físio, e recentemente a gente adquiriu também uma psicóloga, né? Que é a Vitória, que também acompanha a gente nos rounds. Então, o round é aquele momento que é rápido, é focado, mas que lá a gente também consegue alinhar muita coisa. Principalmente quando a gente fala de transição, né? Transição de dieta, da nutrição interal para nutrição por via oral. É um momento que ali é combinado consistência, teste, que a gente discute, por exemplo, alguns exames, videodegutograma, tem indicação, não tem, gastrostomia tem indicação, não tem. Então tem muita coisa que sai do round, né? Muita conduta que a gente toma ali no round, que é o momento que a gente consegue confrontar nossas ideias. Então, eu acho que não tem hoje uma forma melhor de você se comunicar com a equipe do que fazendo isso. É claro que a gente usa o WhatsApp, a gente tem ramal, a gente tem os métodos mais tradicionais. Mas eu acho que é muito mais produtivo a gente discutir ali na hora mesmo e resolver na hora junto com a equipe médica, a equipe de fono, de nutrição, né? Combinar o melhor momento para fazer fisioterapia no paciente, que não vai aumentar o gasto energético dele, mas vai aumentar a incorporação de massa proteica, né, de massa muscular. Então, tudo isso eu acho importante. Você perguntou alguma outra coisa da parte educacional? E o quanto é importante essa questão do round para a gente prever, inclusive, potenciais eventos adversos, né, que podem acontecer com o paciente. Então, é um fato importante para a gente destacar como finalidade também do handle, do round, e também o quanto a gente coloca e incorpora essa ferramenta como uma aba da segurança, né? Então, acho que é importante também a gente pensar nisso. A outra questão era a educação mesmo. Como você vê essa questão da educação continuada para o paciente? O round, quando a gente faz o round, a gente faz gerenciamento de risco, né? Essa que é a verdade. A gente gerencia risco lá dentro do round. E na educação, na parte educacional, assim, eu posso falar dos pacientes que usam sonda, né, que é a minha população. E a gente já orienta assim que passa a sonda. Isso quando não sou eu que faço, né? Às vezes sou eu que mesmo faço e já faço as orientações lá. Então, começa ali. Começa ali. O paciente tem que entender por que ele está usando, o familiar tem que entender também por que ele está usando sonda, quais são os cuidados para evitar que ele retire. Tem que entender também por que o aporte nutricional naquele momento tem que ser via sonda, risco de broncoaspiração, que aí também a equipe da FONA ajuda muito nessa parte, porque nem sempre a família entende isso, né? Porque a maioria entende que a via natural é por via oral, e ponto. Né? Usar sonda é uma aberração, uma coisa assim que vai contra a natureza, mas a gente procura entender explicar da melhor forma possível por que a sonda é importante naquele momento. Muitos aceitam, né? Os que não aceitam, sabe que mais adiante vai ter problema. A gente já pegou vários casos de pacientes que tiraram a sonda em casa, o familiar tirou a sonda em casa e tentou ofertar por via oral, e o paciente voltou com pneumonia, broncopneumonia aspirativa. Né? Mas não foi por falta de aviso nosso. Né? A gente sempre tenta colocar da melhor forma, da mais didática possível, que existe o risco de estar presente. Né? A população está envelhecendo. Você falou que acompanha pacientes adultos e pediátricos, acompanho, mas a esmagadora maioria é adulto. Esmagadora. Se você pegar a mediana ali dos meus pacientes, de infantil até adulto, a minha mediana vai estar 80 anos.
Então, é muito paciente idoso que vai precisar realmente de alternativa. Ricardo, e qual estratégia vocês usam para educação? É folder, é vídeo instrutivo? Como você treina esse... Que tipo de material você utiliza para otimizar a segurança? Bom, a gente tem folder instrutivo, né? Tem um material que, na verdade, é bem longo, né? Tem mais ou menos umas 30 páginas de instruções, desde o que é nutrição integral, o que é uma sonda, o que é uma gastro, o passo a passo para a instalação, mas não fica só nessa parte, né? Porque a gente divide a nossa orientação, nosso plano de alta em 3 dias. O primeiro é só para entregar esse material didático. O segundo é quando eu faço a parte prática junto com ele, né? Com o cuidador ou com o familiar. E esse segundo dia eu repito quantas vezes for necessário. Tanto que tem um caso mítico lá na pediatria que eu fiz isso 10 vezes. Sem brincadeira. Já fiz isso 10 vezes lá. Né, até o familiar se sentir seguro para poder ir embora. O último dia é onde eu faço uma técnica que chama feedback, em que o familiar ou o cuidador ele me ensina o que eu ensinei para ele. Né? E é nesse momento que a gente consegue pegar algumas falhas e corrigir ele na hora. E aí tenho certeza que ele não vai esquecer. Né? Quando a gente faz esse tipo de modalidade de ensino retroativo, que se retroalimenta, ele não esquece. Né? Então são essas estratégias que a gente faz para educar. Vídeo eu não uso ainda, né? Mas a gente tem uma proposta bem interessante junto com a TI, de mais adiante colocar vídeos em um aplicativo próprio do hospital, e quando o paciente for embora ele vai poder acessar isso. Não sei quando vai ser, né? Mas é uma proposta e que eu acho que seria muito legal também para o paciente. Você, na sua prática, percebe que essa ação educativa que é feita com tanta bombardeio de informação, essa forma prática, ela realmente tem um impacto em minimizar o retorno do paciente para o hospital? O quanto ele leva isso? O que a gente observa na prática é que realmente funciona, né, Riba? Mas o que acontece? Muitas vezes o nosso paciente retorna, né, por outros motivos, por uma infecção. Né? Sabe como é que é idoso? Né? Idoso tem uma infecção muito fácil, pneumonia muito fácil, muitos pacientes já têm muitas comorbidades. Né? Você olha assim o prontuário dele, tem pelo menos 12 comorbidades ali. Né? E o nosso hospital é um hospital cardiológico, então tem muito paciente com IC também, né? Que é uma doença que afeta muito essa parte de respiratória, de deglutição, que geralmente o paciente ou ele desenvolve uma disfagia sarcopênica, ou realmente ele não consegue comer porque ele está cansado. Então, a gente tem alguns pacientes bem complexos lá no hospital, que muitas vezes eles retornam, mas não necessariamente por conta de gap de aprendizagem, mas por conta da própria condição clínica. E isso leva, o que eu estava falando há pouco tempo atrás, que é o aumento do número de paciente internado com terapia nutricional. Né? Por isso que a gente está bombando lá de paciente assim. E o quanto a gente pensar nessa forma compartilhada de meta, a gente também faz essa estadia do paciente ser mais confortável, né? Menos ali, impactante na qualidade de vida dele, até mesmo no seu aspecto socioeconômico, e pensar, obviamente, na questão estrutural da organização. Né? Quanto menos dispositivo, melhor para o paciente, mas também a gente otimiza essa questão de diminuir o desperdício em saúde. Né? Então, realmente, tratar o paciente com o que é necessário, favorecer o tratamento de forma individualizada e, obviamente, garantir que as metas sejam ali pertinentes para cada paciente. Né? Então, a gente busca essa melhora da funcionalidade, esse desfecho clínico melhor e, obviamente, contra o tempo. Né? Então, a gente vive contra o tempo. Todo dia as pessoas perguntam quando vai tirar a sonda, quando ele vai voltar a comer, né? Como é que ele vai sair daqui. Então a gente precisa sempre pensar nisso, porque a gente também tem um público lá fora, se a gente for colocar uma terapia que seja também muito mais onerosa, mais cara, talvez eles não consigam também conduzir isso de uma forma também mais prática. Então, a gente tem que pensar até nessas questões. E se a gente leva para o SUS, por exemplo, que nós temos algum público do SUS dentro do hospital, né, da filantropia, a gente precisa pensar em como é que eu vou otimizar o tratamento aqui,
para que ele vá com o mínimo de recurso artificial, ou até mesmo a mais, para o seu dia a dia, principalmente porque a gente tem um público que não consegue que não consegue despender um valor em cima de todos esses recursos que muitas vezes são tão caros, né? Então, acho que é importante também destacar isso, né, Ricardo? O quanto isso impacta para o SUS e para o privado também, né, pensando em redução do desperdício. Como você vê isso no teu dia a dia? É uma preocupação do setor? É uma preocupação ali da equipe multi? O que acontece é uma questão também cultural que está muito enraizada aqui no Brasil, né? A gente tem uma cultura muito mais curativa do que preventiva. Para você ter uma noção, em 2021, se eu não me engano, a Braskem fez uma iniciativa de propor que o Sistema Único de Saúde bancasse o suplemento oral e foi negado, né? E a gente tem muitos artigos provando que a suplementação oral ela é tão efetiva quanto a nutrição enteral e ela muitas vezes previne de que o paciente chegue nessa etapa de ter que passar uma sonda, de invadir o paciente para alimentar ele. Então, isso não ia onerar o SUS de forma alguma. Tem coisa que onera muito mais o SUS, que não é o suplemento oral, né? E, enfim, a gente não vai nem comentar os desvios que tem por conta de gestão, má gestão, né, praticada dentro do sistema único de saúde. Mas eu acho que tem que mudar um pouco, seria uma quebra de paradigma mesmo. Dentro do nosso hospital, a gente tem várias realidades. Tem esse paciente que vem da filantropia, que vem, por exemplo, de um lugar totalmente distante, só para fazer uma cirurgia, que vai voltar depois com o dispositivo, né? E que muitas vezes vai ter dificuldade depois para fazer a manutenção da dieta integral, do próprio dispositivo, porque não tem recurso. São cidades que têm 10 mil habitantes e que para chegar na capital tem que andar 1.000 quilômetros. Então, que às vezes não tem nenhum profissional lá próximo, né? Às vezes não tem nenhum recurso profissional ali para que dê uma ajuda ou até mesmo um direcionamento melhor. Eu orientei há pouco tempo atrás um familiar que morava em um estado também bem afastado e perguntei para ele, olha, se acontecer de perder a gastrostomia, você procura o serviço de saúde mais próximo para ele ajudar você a colocar pelo menos uma sonda provisória. Aí eu perguntei, aonde fica? Qual a distância mais ou menos? Ela falou, fica 100 quilômetros de onde eu moro. Para você ter uma noção, né? Sim. Então, a gente tem essa realidade também no Brasil, que nós, como profissionais de hospitais privados, né, com pacientes atendidos também do SUS, a gente tem que saber se adaptar a nossa linguagem na hora que vai orientar esse paciente, para que esse paciente tenha o mínimo de assistência depois. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para trilhar, para melhorar essa questão da assistência aos pacientes menos favorecidos, né? A gente tem que focar mais em prevenção do que depois em curar esse paciente já totalmente desnutrido. E se a gente for pensar, isso é o grande impacto para uma gestão e desempenho bom, né? Sim. Porque se a gente for pensar nessa questão estrutural, isso realmente pode impactar no desfecho clínico, né? E aquele todo o trabalho que foi priorizado dentro de um serviço de saúde, ele pode ir realmente de água abaixo, né? De ladeira abaixo, né? Então é algo que impacta bastante. E aí a gente pensar realmente nesse gancho maior. E aí é quando a gente pensa que a linha de cuidado realmente é a forma mais efetiva da gente oferecer o melhor para aquele paciente. Construir esse processo de cuidado, ele ali permite a gente ampliar o nosso escopo, o nosso horizonte, pensando numa visão mais estratégica do que a gente vai querer alcançar com o paciente, né, Ricardo? E aí, uma aba dessa linha de cuidado, obviamente, é manter o nível de uma auditoria dos processos, né? E aí é onde eu quero chegar para você nessa nossa próxima pergunta. Como você faz a sua auditoria? Como você implementou isso? E qual a tua visão da importância da auditoria para você classificar o teu desempenho? Bom, como a gente já tinha comentado aqui, o hospital ele vai crescendo, vai aumentando o número de pacientes, só que o quadro sou eu, né? Eu sou a pessoa que tem que fazer ali basicamente todas as funções. Então, o melhor momento para que eu faça a auditoria é mesmo durante a minha visita, né? Onde eu consigo coletar os dados também
do que está sendo feito de assistência na parte nutricional e compilando esses dados depois para poder fazer análise e, se for no caso, também gerar indicador. Então, esse é o melhor momento mesmo que eu uso para fazer essa auditoria. É claro que é uma forma de otimizar o tempo também? Com certeza. Tem para tudo. Tem para tudo. Né? Não tem dinheiro do mundo que compre um segundo. Né? Então, se você souber usar bem o seu tempo, você também vai conseguir ser mais produtivo dentro da instituição. E também isso se aplica em qualquer área, né, Riba? A gente não pode mais perder tempo com algumas ações que não são mais efetivas, com indicador que não vai te levar a lugar nenhum. Cheguei a ter 15 indicadores, né? Eu consegui reduzir para 8. Ainda acho que é muito, mas é o número de indicadores que eu estou mantendo hoje, porque tem indicador que realmente não vai contribuir. Você pega aquilo, olha o que eu vou fazer com esse dado. Então virou uma grande lição para mim também. Antes de construir um indicador, pensa aonde ele vai te levar. Se ele não for te levar a ação nenhuma, esquece. É um dado que você está desperdiçando e está gastando seu tempo. E de outras pessoas também, né? Sim. E que ferramentas você utiliza para auditoria? Como você faz? Bom, eu tenho também uma planilha que eu montei. Eu usei como base uma planilha de coleta de dados da JBI, que é o Journal Davis Institute, que eles usam para fazer revisão. Então, eu fiz uma adaptação leve nessa planilha para que eu consiga pegar esse dado, já jogar dentro do Stratec os dados e consiga filtrar o máximo possível para já gerar indicador e, se for necessário, gerar plano de ação. O Stratec é um dos programas que entrou recentemente no hospital para a gente fazer o acompanhamento desses indicadores. A vantagem dele é que, por exemplo, o gestor, o superintendente, quer ir por uma área, por exemplo, a unidade de terapia intensiva pediátrica. Ele lá abre o Stratec desse setor e vê tudo, todos os indicadores. Ele vê os meus, vê indicador de queda, de lesão, e ali mesmo ele já consegue fazer correlação. Eu acho que isso é muito interessante, né? Quando a gente trabalha com esses dados, poder fazer correlações. Recentemente eu peguei os meus dados de lesão por pressão da terapia intensiva adulto e fiz um comparativo. E encontrei que realmente eu achava que ia encontrar. Quanto mais o paciente recebe dieta integral, menos lesão ele tem. É claro que você tem um monte de variável aí, né? Você tem cuidado de enfermagem, mudança de decúbito, mas já é um indício, né? É um indício que a gente realmente está no caminho certo. E o quanto é importante a gente pensar nessa auditoria, né? Há muito tempo atrás, a gente sempre veio aperfeiçoando qual a forma da gente verificar se o que eu faço está correto, né? E muitos, na época, pensavam que quando a gente começava a auditar o nosso colaborador, isso era uma marcação. Na verdade, não. A gente está ali para fazer uma ação corretiva e tentar incorporar que aquele dado é tão importante que, se você não tiver uma atenção adequada, ele pode te proporcionar um potencial evento, um potencial erro, um potencial algo, né, para o paciente, e que isso também pode impactar, inclusive, no desempenho da instituição. Né? Então, quando a gente vai pensar na auditoria, e aí vendo de forma longitudinal, eu penso quais são os pontos importantes para eu considerar que o atendimento está sendo feito da forma correta. É uma classificação adequada, é uma anotação verídica do que realmente aconteceu, a forma de tratamento que está sendo exposta ali na sua evolução está correta. Então, você vai incorporando dentro da tua atividade qual é a melhor forma de auditar. Né? E, obviamente que, às vezes, são tantos pacientes, são tantos atendimentos, que a auditoria em 100% dos prontuários, ela fica algo que a gente não consegue muito alcançar no final do mês. Mas a gente precisa pensar em alguns cortes. Você vai iniciar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, com 20 prontuários, com 10, com 5. O que é importante é começar. Precisamos auditar melhor os nossos aspectos relacionados ali à assistência, para que a gente possa identificar se realmente o que eu estou oferecendo está correto e tem qualidade. Né, que de fato é algo muito importante, que a auditoria sempre vem com esse gancho, né?
trazer de fato e verificar se o que você faz está na linha correta. Né? E aperfeiçoar, né, Ricardo? Às vezes a gente vai auditando ali, nossa, olha, esse dado veio, mas eu posso aperfeiçoar em outra forma de executar essa ação, essa forma de tratamento. Isso servir como norteador. Né? Então, eu vejo ali todo mundo fazendo a sua auditoria em algum processo. Né? Então, a gente tem muitos colaboradores dentro dos processos de auditoria, né? Você com os seus, nós com o nosso, mas isso não é uma barreira de que eu veja algo que eu possa ser um sinalizador para outra equipe, olha, tem alguma coisa errada ali, tem uma identificação incorreta, vamos fazer de forma mais assertiva isso. Então, a gente sempre procura também ser uma parte integrante, né, dentro da assistência. Então, acho que a auditoria, ela não é uma forma, e a gente precisa parar disso da cabeça, de que é uma marcação cerrada com alguém ou com algo. Né? Na verdade, não é. A gente está ali e procuramos, não a perfeição, mas procuramos o que dá resultado. Procuramos ser eficientes, procuramos ter desempenho favorável, procuramos ter e levar a melhor satisfação e experiência para o nosso cliente. Ou seja, a auditoria ela vai te dar isso, ela vai filtrando isso. Né? A gente tem um comentário aqui, a auditoria deveria ser vista como um investimento na qualidade do cuidado e na proteção do profissional. Sem dúvida. Né? E se a gente for pensar o quanto a gente pega de erro, a gente pode realmente usar a auditoria como uma barreira. Né? Eventualmente, a gente tem um erro que vai por um erro, que a gente tem um erro que acontece por um erro de processo que muitas vezes a gente não pega e não capta, porque a gente não audita o que a gente faz. Então, ter um resultado melhor, ter uma equipe de alto rendimento, de alta performance, significa auditar a sua equipe, auditar o seu processo, ter uma visão estratégica, ter um olhar direcionado em relação à assertividade do plano terapêutico, da condução ali. E eu acho que isso, de fato, ela tem que acontecer, né, Ricardo? E o quanto é importante isso, né? Então, a auditoria eu gosto bastante, a gente utiliza muito, né? Então, independente seja uma auditoria ligada à estratégia da organização, mas eu tenho auditorias setoriais do meu processo em si. Então, eu pego ali o meu POP, o meu ROT e estratifico que processo tem aqui para ser executado corretamente. Identifico e vou lá auditando para saber se o que eu coloquei ali na minha rotina está sendo feito. Né? Isso, de fato, impacta. Né? Eu acho que... desculpa, interrompi você, Riva. Nada. Eu acho que o que faz diferença também é a postura de quem está auditando. Né? Porque a pessoa que está sendo auditada, eu sei que ela se sente um pouco incomodada. Pode ser um pouco de falta de maturidade também, né? Mas quando falta maturidade de quem está sendo auditado, tem que sobrar do auditor, para poder colocar o que ele encontrou de forma o mais educativa possível, sem querer ficar apontando o dedo para quem... Não punitiva, né? Não punitiva. Ser corretiva, mas não punitiva. Isso. Porque para quem está sendo auditado, existe um certo incômodo mesmo, né? De coisa de fiscalizatória. Né? A enfermagem ela tem uma origem um pouco militarizada. Né? A hierarquia da enfermagem ela segue muito isso porque a origem é essa. Desde a época da Florence, a gente pegou muito do militarismo. Então, a nossa visão ainda hoje ficou com essa raiz assim de punição, né? De erro, punição, erro, castigo. E isso a gente está tentando mudar com o tempo. Por isso que o auditor tem que ter muita maturidade também para fazer essa análise do que está acontecendo na área e propor de uma forma educativa, mostrando que esse é o caminho melhor para ser feito, tal processo, né? Que não é culpa do profissional, que o processo tem que ser revisto, tem que ser melhorado. Então, eu acho que fazendo dessa forma você consegue trabalhar melhor com as pessoas. E elas te enxergam de outra forma também. E aí a gente vai fazer o gancho para a nossa última etapa da nossa live, Ricardo. Traz para mim como você faz esse feedback. O que você elenca como importante para dar esse retorno àquele grupo de profissionais ou ao setor, ou até mesmo
a sua liderança para que possa ali ter um olhar mais direcionado para esse desempenho? Bom, a gente tem, quando eu faço na visita, encontro alguma coisa na visita, eu prefiro abordar o colaborador lá mesmo, né? Fazer o feedback para ele lá mesmo, de forma reservada, sem expor a pessoa, né? Porque isso também não contribui para nada, né? Você ficar expondo as pessoas. Então, faço de forma reservada, se possível, depois falo também com o gestor da área, né? Falo, olha, orientei o seu colaborador sobre tal processo, né? De uma forma bem tranquila. E a gente tem os relatórios também, né? Os relatórios a gente também pode reportar esse tipo de coisa. O pessoal da qualidade ajuda muito também a gente tratar quando já entra no campo de evento adverso, né? A gente faz as reuniões, elabora plano de ação e a gente consegue já fazer uma coisa quase que institucional quando percebe que é uma falha crônica de algum processo nosso, né? Mas é essa forma que eu acho que tem que ser feito esse feedback com o colaborador que está ali na ponta, diretamente, né? Com o gestor da área, e se for uma coisa um pouco mais abrangente, a gente chama o pessoal da qualidade também. É claro que a gente não deixa de notificar, né? Todo processo, desvio de processo é passível de notificação, mas não como forma punitiva, como uma forma de controle também para o pessoal da qualidade, para saber o que está acontecendo dentro da área, né? E para também não virar uma surpresa, né? Na hora que vem, por exemplo, uma acreditação, uma JCI, audita um prontuário e vê uma falha que já vem acontecendo há muito tempo, para eles é novidade, né? Que ninguém notificou. Então a notificação também tem essa função para poder fazer um controle do que está acontecendo dentro da instituição. E de fato, a gente precisa ter essa preocupação, né? E entender que esse feedback é necessário. Essa estrutura de fazer um feedback ativo, ou seja, ocorreu, verifiquei e imediatamente já acionar ali a área que é preciso, ela favorece também a gente potencializar um ciclo de melhoria mais rápido, né? Até a gente evitar que seja recorrente isso, né? E dar ali a possibilidade para a ação corretiva ela tomar o seu desfecho, tomar o seu cunho ali necessário para que possa regularizar aquilo que está sendo realmente oferecido. E quando a gente pensa nesse feedback, Ricardo, quando a gente pensa na auditoria, no feedback, no desempenho, no processo, no resultado, como de fato eu encaro que aquele meu plano de melhoria está dando certo, que ele está acontecendo, que aquele ciclo ele realmente está sendo renovado, que ele está tomando uma positividade de transformação. Como é que você vê isso? Bom, eu acho que você usa uma ferramenta como, por exemplo, o PDCA, você consegue enxergar com bastante nitidez, né? Se realmente aquele processo está andando, se as ações que você propôs estão realmente funcionando. E para monitoramento, eu acho que o indicador funciona bem, né? Alguns processos nem sempre você consegue monitorar com o indicador. Talvez seja mais interessante você monitorar nas próprias auditorias, né? Contabilizando se teve falha ou não, se teve aumento dessas falhas ou não. Claro que você vai ter alguma ação no meio disso, né? Porque senão, se você não tem nenhuma ação, é claro que o processo não vai mudar nada. Então, é por isso que eu falo, o indicador ele tem que te catapultar para uma ação. Senão, ele não vai ter função nenhuma. Você está coletando dado à toa. E não adianta a gente burlar o dado, né? A gente querer que tudo dê 100%. Se tudo der 100%, tem alguma coisa errada. Né? E por tanto tempo, né? A gente precisa ter esse olhar. Nunca vai dar 100%. Se está dando 100%, seu indicador não tem valor nenhum. Não serve para nada. Muda o indicador, faz outro. Né? E incorporar o modelo do cuidado, né? Que é o que a gente vem sempre priorizando nas nossas lives, colocando para o público o quanto é importante a gente transformar o nosso modelo do cuidado. Não é inventar nada, mas é transformar o que é feito hoje em algo muito melhor para trazer mais resultado. E otimizando cada vez mais aquilo que a gente colocou aqui. Otimizando o seu tempo,
ampliando ali o desfecho do paciente, reduzindo o desperdício em saúde. São as coisas que a gente mais tem ali como uma meta comum para todo mundo que está tratando o paciente, né? E eu acho que quando a gente mensura isso e quando a gente mostra, é a melhor forma. E é bem o que você coloca, Ricardo. Os nossos boletins assistenciais que a gente envia para a superintendência mensalmente é a melhor forma deles entenderem que você está olhando o seu processo. É a melhor forma deles mudarem a dinâmica de que aquela área, ela faz o dela e vai embora. Não, aquela área se preocupa em fazer da forma correta. Então, é por isso que a divulgação desse dado é importante. Né? E a melhor forma de você demonstrar que você está fazendo a forma correta do seu atendimento, ali da sua assistência, é você ampliar isso. Né? Então, é você mostrar. Então, de fato, todas as pessoas que estão envolvidas dentro do modelo estruturado da organização precisam conhecer qual é o teu resultado. E isso vai ampliando o teu horizonte para você se encaixando em outras vertentes e, obviamente, adquirindo melhores lugares dentro da organização, né, Ricardo? Garantindo melhor recurso, conseguindo outros recursos para a sua melhoria, para o seu setor, para o paciente. Então, acho que são importantes a gente pensar nisso. Continuamente, a gente envia os nossos indicadores assistenciais, né, e os nossos indicadores de processos para a nossa gerência, né, para que realmente eles entendam o que é que a gente faz no dia a dia e que a gente está de olho se a gente está fazendo certo ou errado. Então, acho que isso é um grande ponto para a gente mudar um pouco o nosso sarrafo ali de setores e de profissão, né? Eu acho que, de fato, isso realmente acontece bem. Inclusive da MTN, que você manda também ali continuamente esses dados para que todo mundo veja o que a gente faz, né? Eu acho É, que pode você falar, divulgar o dado é tão importante quanto você fazer todo o processo de coleta, de estratificação, né? Porque as pessoas têm que saber também o que está acontecendo, né? Um gestor de uma área, ele trabalha com tanta coisa, tanto processo, e é como eu falei para você, a gente tem muita intersecção de processo, né? Então, uma das coisas que a gente não comentou, mas eu acho importante também, é a questão do mapeamento, né? Você ter os seus processos mapeados, você tem desenhado com fluxograma, tudo, para você identificar também os gargalos que você tem, né? Todo processo tem gargalo, a gente sabe disso, né? Imposto pelo próprio quadro de colaboradores, eu tenho um gargalo, né? Porque eu sou sozinho. Então, mas eu tenho que lidar bem com ele. Eu tenho que alargar ele para conseguir fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho. Eu acho que essa é a chave, né? Você conseguir fazer o seu melhor com as condições que você tem atualmente, para que você consiga melhorar mais adiante. Quando eu comecei na MTN, eu era da assistência ainda, né? E aí me chamaram para ver o que estava acontecendo. Estava tendo muita perda de sonda lá no Bandeirante. Aí eu falei, tá bom, né? Quanto tempo vocês me dão? 2 horas por semana. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com 2 horas por semana? Aí o que eu fazia? Auditoria. Fazia auditoria e no final do mês fazia um relatório e mandava para minha gestão. Eles falaram, nossa, é isso mesmo? Isso que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte então, eu vou te dar mais 6 horas. E foi aumentando. Até que chegou o dia que eles falaram, não, vamos precisar mesmo que você fique exclusivo para fazer isso. Então, é que você comentou, tem que começar de algum lugar. Nem que seja 2 horas por semana, né? Fazendo isso, você consegue mostrar resultado e depois conseguir pleitear mais coisas, né? Para o seu setor, para a melhoria da sua assistência. E todos nós temos limitações, temos barreiras, e se a gente for sempre não executar nada por conta disso, a gente não faz o que tem que ser feito. Não. Então, vai da nossa capacidade de trabalhar com problema e de ser resolutivo, né, e trazer possibilidades para que a gente trabalhe em relação a isso. Bom, Ricardo, eu acho que a gente tem várias coisas para conversar também. Eu separei esses 5 aspectos para a gente comentar hoje com as pessoas. Eu queria agradecer as pessoas por estarem aqui, informar que no dia 10 de agosto
nós teremos o nosso primeiro workshop, e não é só para fonoaudiólogo. Nós estaremos ali reunindo a visão de uma equipe multiprofissional, porque nós temos um novo formato do curso de gestão assistencial com foco no resultado, que ele vai ser direcionado para toda a equipe multi, médico, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo que está dentro da equipe multiprofissional. Então, eu convido vocês conseguem, vai ser gratuito o workshop, vocês vão ter acesso pela minha bio da ficha de inscrição, para que vocês recebam um link para acesso, e assim a gente possa criar esse grupo pensando numa gestão assistencial com mais resultado, com um foco melhor na positividade do nosso dado, nosso desfecho clínico, e introduzindo mais ainda a equipe multiprofissional dentro da estratégia da organização. Sem a assistência, a gente não consegue um bom resultado para a organização de fato. Né? Então, ele é interdependente, multidimensional e é essencial, né, a gente pensar desse jeito. Então, eu queria agradecer demais, Ricardo, a sua presença, sempre aí nos nossos projetos, sempre ajudando a gente a divulgar melhor essa ação multi que é tão necessária. Tá? Então, deixa aí para você se despedir do pessoal e convidar também no dia 25, nós estaremos com a Gabriela Salazar, que ela é nutricionista e tem uma vasta experiência também em implementação de melhorias de projetos e ferramentas, e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Ricardo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rico. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela parceria aí de todo dia, né? E queria agradecer também, não tive a oportunidade de agradecer o convite para o simpósio de outubro, né? Que vai ser lá no HCor, está todo mundo convidado também a participar, né? Sim, sim, o simpósio que esse ano estamos na nossa 7ª edição e teremos o foco aí em experiência e qualidade em saúde. Né? Então, vamos parar um pouco de falar só de tratamento em si, de técnica, mas vamos unir a técnica ao desfecho clínico e a como criar uma experiência e satisfação melhor para o nosso cliente. Seja o paciente, seja a organização, seja a nossa equipe. Então, eu convido a todos, dia 27 e 28 de outubro, no HCor, em São Paulo. Obrigado, Ricardo. Até a próxima. Valeu. Obrigado a todos que estiveram conosco. Tchau, tchau.